A gente está aqui agora encerrando com chave de ouro, tá? Um dos temas mais interessantes a ser tratados numa feira como essa. A gente está aqui com a Yolanda Siqueira, ela é nossa projetista especializada em cimentação. Já apresentou hoje, né, Yolanda? Já. Aqui na feira, o tema de gestão integrada de simulação para cimentação de poços. Sim. Correto? Foi. Esse papo vai ser um pouco mais diferente, ela vai ficar um pouco mais livre para falar. Caso tenham perguntas, inclusive durante Pode perguntar, pode levantar a mão. Vai, Yolanda. É livre, tá, gente? Pra perguntar mesmo, porque isso aqui... É só chamar a mão, eu levo o microfone até vocês. É um tema muito pertinente, é um tema que enriquece o nosso talk, tá? Muito obrigada por estar aqui presente com a gente. Sem mais delongas, eu vou te deixar aqui fechando com chave de ouro o nosso talk. Tá bom, obrigada, viu? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória rapidamente, porque podem me perguntas tanto de antes quanto de agora, né, da minha trajetória em Infotech, né? Então, bom, eu sou engenheira civil, meu background é engenheira civil, me formei na UENF, que é interior do Rio, né, em Campos dos Goytacazes. E aí eu vim fazer mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro. Então, eu fiz mestrado e doutorado aqui na UFRJ. E daí, então, fiz mestrado, doutorado, e aí, nessa trajetória toda, eu sempre trabalhei muito com projetos de pesquisa, P&D, para várias operadoras, Petrobras, Repsol, Halliburton. Então, e aí a partir daí fui sendo conhecida e tudo mais. Então aí depois eu fiz uma entrevista aqui na Infotech, porque assim, chegou um momento da minha carreira que eu estava muito, assim, vamos dizer assim, estagnada ou num processo mais assim, não tão motivada. Trabalhando muito com a academia mesmo, como pesquisadora. Eu queria mais esse mundo mais próximo da operadora possível, ou seja, do campo possível. E esse feedback, ele é limitado quando você está dentro da universidade. Então, foi algo que me motivou muito a buscar outros caminhos. E aí veio essa oportunidade da Infotech e eu abracei, eu fiz entrevista e tudo mais, e passei, e fui muito feliz. Então, assim, eu estou terminando agora um primeiro ano de Infotech, mas eu estou muito feliz. Então, e aí, agora voltando com o que eu faço no dia a dia, eu estou trabalhando muito dando suporte na Petrobras, pessoal da cimentação. Eu sempre trabalhei na área de passos de cimento, cimentação, mas não necessariamente indo a campo, mas dentro de projetos de pesquisa. E aí agora eu estou dando suporte para o time de cimentação do CEMPES, que é o Centro de Pesquisas da Petrobras. E aí, desde que eu entrei na Infotech, eu estou lá junto com eles, no CEMPES. E aí tem diversos projetos em que eu auxilio, entendeu? Então, assim, não vai só na parte técnica da cimentação, mas também na parte de gestão de projetos também. A gente tem que ter muito expertise nessa parte, entender bastante dos processos da própria cliente, né? No caso da Petrobras, a gente tem que entender muito do processo interno disso, tramitação, um pouquinho de contrato. Bem que a gente tem que saber tanto da parte técnica quanto da parte mais de gestão. E aí, eu vou tentar contextualizar um pouco de como surgiu essa oportunidade dessa publicação. A gente vinha trabalhando eu já tinha, quando eu entrei, o projeto já estava em andamento. Esse projeto é um projeto, mais ou menos, foi uns 2, 3 anos. Quer dizer, 3 anos de pesquisa, eu cheguei nesse último ano. E é um projeto bem integrado entre várias áreas de pesquisa. Então, a gente tem o desenvolvimento do software em si, né, para deslocamento, para a parte de construção de poços e tudo mais, que a própria PUC desenvolveu, que é uma das rotas do projeto. Mas aí a gente tem também mais outras 2 instituições também trabalhando em parceria e dando suporte. Então, por isso que é integrado, porque não é só a parte da modelagem da cimentação em si, mas a gente tem todo o suporte e a gente tem que integrar essas áreas. Então, a gente tem o pessoal da operação dando suporte, utilizando o modelo e vendo como isso está diferente, ou tem que melhorar, o que está com bug, ou etc. A gente tem a própria universidade desenvolvendo o próprio modelo. A gente tem também o sistema de validação do modelo, porque era importante que a gente tivesse ensaios que validassem
a parte de modelo numérico. Então, assim, isso foi muito importante, é uma sacada muito boa, porque, assim, a gente consegue ganhar mais tempo. Se a gente fizesse isso tudo por uma instituição somente, a gente não conseguiria ter um resultado tão rápido, vamos dizer assim. Porque agora, cada vez mais, a indústria quer projetos com entrega mais rápida para o campo, ou seja, que tragam um retorno o mais rápido possível. Então, a gente tem que estar sempre pensando em otimização dos projetos de pesquisa. Então, separando a parte experimental, a validação por CFD, que é uma simulação mais completa, assim, mais rebuscada, mas ela demora muito tempo para fazer. E já esse simulador 3D full, que pode ser também para o poço mesmo. Aí é um software. Para fazer essa engrenagem andar, as três têm que estar bem alinhadas, essas três linhas. E o pessoal da operação usando a ferramenta. Então, assim, antes provavelmente a gente deve estar subindo para a produção, ou seja, o ambiente mais aberto da Petrobras no mês que vem. Mas a gente já testou bastante o software, porque a gente, desde o início, estava integrado com a área de operação. Então, isso foi uma coisa, por isso que o pessoal falou, vamos publicar isso, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Então, essa integração é muito importante entre projetos, principalmente projetos de pesquisa, porque nem toda universidade faz todos os processos, né, na mesma universidade, porque é tudo muito específico. Então é importante, por isso que surgiu essa ideia da publicação. Ela é mais, não necessariamente nos aspectos técnicos, que a gente tem outros papers mais específicos da própria modelagem em si. Esse paper é mais para contar essa história de integração entre as áreas, entre as instituições de pesquisa e como a Petrobras conseguiu juntar isso tudo e a gente dando suporte, a Infotec com mão de obra, a gente trabalhando muito nesses projetos, porque são muitos pontos de integração que a gente tem que fazer. São reuniões, são meetings presenciais, a gente tem que fazer visitas técnicas, a gente tem que dar muito de próximo para resolver alguma coisa, tanto da parte de experimental, quanto da parte de modelagem, acionar as pessoas, conseguir trazer esses elos, são muito importantes. E é sempre um trabalho de muitas mãos. A pesquisa é sempre um trabalho de muitas mãos mesmo. Então, mas é isso, assim. Então, é mais nesse sentido que a gente vem trazendo esse trabalho. Para mostrar como a integração é muito importante, principalmente na pesquisa. Mas é isso, assim. Alguém tem uma pergunta? Se eles não têm nenhuma pergunta, eu tenho um monte. Pode falar. Você consegue falar pra gente como foi a recepção da equipe? Você falou que não dá para fazer o projeto sem a integração, sem a recepção da equipe. Como foi? Como foi chegar no pessoal? Como foi explicar o que precisava ser feito, o estudo? É sempre bem complexo, porque eu acho assim, que a nossa, assim, que eu venho trabalhando, e o que eu vejo também com o pessoal da área de cimentação do centro, da equipe de pesquisa, a gente, na verdade, é um elo entre a operação e a pesquisa. A gente que vai traduzir para o pessoal da operação o que a pesquisa achou de resultado, e o que a gente vai traduzir da operação para trazer para o laboratório. Então, assim, são várias linguagens diferentes, vamos dizer assim, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar versátil para fazer esse papel. Então, no momento a gente pode estar um momento mais técnico com a parte do pessoal da universidade, para ver o micro detalhe do fenômeno. Mas aí quando a gente vai fazer uma reunião com os nossos, que eles chamam, né, assim, linguajar, mas assim, clientes, vamos dizer, porque dentro até do CEMPES, o próprio CEMPES da Petrobras, ele vem que presta serviço dentro da Petrobras para propor soluções para a operação. Então, a gente é como meio de campo. Nós fizemos o meio de campo entre a operação e a pesquisa. A gente tem que traduzir várias linguagens. A gente tem que estar sempre atento a pegar as demandas, entender as demandas e traduzi-las para o público que a gente está conversando. Então, assim, essa integração ela tem que ser muito próxima e muito contínua também. Assim, a gente tem, claro, a gente sempre vai ter reuniões no grupo total, assim, com
com tanto o pessoal da operação e da universidade juntos, mas geralmente a gente tem que meio que tratar isso primeiro separadamente para cada grupo, porque a gente tem objetivos diferentes dessas reuniões, né? Às vezes você, para entrar com um time operacional, você quer levantar alguns pontos que não pode ser, não dá para traduzir tudo isso para a universidade, a gente tem que traduzir isso no formato de laboratório. Então essa integração ela é bem, às vezes complexa, mas muito prazerosa, porque você está sempre aprendendo muito, muito mesmo, assim. Impressionante. E quanto tempo da ideação até ser posto em prática? Assim, os projetos em si, a parte técnica e tudo isso, geralmente eles têm uma vida ali, uma vida útil de 3, 4 anos, às vezes até 5, até mais. Em relação a essa integração, vai depender muito de, por exemplo, essa integração com o pessoal da operação, a gente geralmente deixa para acontecer o que eles chamam meio que da primeira entrega, o MVP. A primeira entrega que pode ser utilizada. Não é ainda o produto final, mas já é uma entrega. A gente meio que a gente considera chama de MVP, que é uma primeira entrega, primeiro delivery. Aí nesse primeiro delivery a gente já começa a ter essa integração maior com todo o time. Mas isso vai demorar talvez 2 anos ali, ou 1 ano e pouco. Depende também do projeto, do escopo. Mas a gente sempre tende a tentar trazer uma primeira entrega para a gente poder ter essa integração mais cedo, que foi o caso desse projeto. E aí a gente ganhar muito com esses testes antes ainda da gente subir para oficialmente, né, pro sistema web. Então é meio que isso, assim. E pesquisa sempre demora, né, gente? Pesquisa é algo mais, assim, demora muito às vezes para a gente conseguir atingir alguns marcos, né? Mas é nessa ordem do tempo. Quer perguntar? Olha, tem uma pergunta do Pedro aqui para você, hein? Aproveitando, obrigado pela apresentação. É importante falar sobre gestão do conhecimento. É uma forma que a gente consegue criar legados e depois disso gerar novas gerações conhecendo mais sobre o que foi pesquisado, o que foi desenvolvido. Sim. Como é que você vê isso, a importância da parte de gestão do conhecimento e a prática, que você já foi muito da área acadêmica, como Sim. conectar a parte acadêmica para a parte corporativa, né, da gestão do conhecimento? É bem complexo essa pergunta, mas obrigada, mas é muito importante, porque essa gestão do conhecimento, às vezes, quando eu era muito da área acadêmica, a gente vê muita coisa, a gente aprende muita coisa, às vezes fala assim, a gente não está usando isso para nada, vamos assim, né? A gente tem, às vezes, esse... Só que, na verdade, é uma construção mais profunda de lógica e pensamento e o racional do conhecimento que você está fazendo. Mais do que necessariamente o conhecimento técnico em si, né? Então, essa gestão do conhecimento contínuo, e aí você, assim, então, eu saí da academia para essa formação mais formal, vamos dizer assim, mais longa, e mais pesada, vamos dizer assim, e mais livre, né? Para uma parte mais prática, então, assim, e muito de utilizar, você aprender a utilizar. Então, a gente tem, por exemplo, portais igual Academia Infotec, que ajuda muito na parte do conhecimento. Então, que você aplica logo, você está aprendendo e aplicando isso. Então, isso eu vejo muito na indústria. Hoje em dia, isso é diferente da academia. Às vezes, na academia, você aprende algo e aquilo fica realmente, né? Mas, às vezes, você só vai ver anos depois ou num outro contexto e tal. E, na prática, a gente tem esses treinamentos na empresa que ajudam a gente a ter esse suporte e dar essa resposta mais rápida a curto prazo, entendeu? É muito importante. E quando o bichinho da inovação ficou aí, Holanda? Quando é que isso aconteceu? Então, foi algo bem curioso, assim, porque, na verdade, eu nunca fui, assim, de pensar na inovação pela inovação em si. Eu comecei na engenharia civil e eu gostava muito de estudar algumas certas partes que, assim, o curso de engenharia civil ele é muito amplo e a gente tem muitas cadeiras, são bem específicas, mas a gente vê por um curto período de tempo. Então, a gente tem edificações, a gente tem a parte de estruturas, a gente tem a parte de solos, mas, assim,
na minha formação, pelo menos, não era específica. Tem alguns cursos hoje em dia que são mais específicos, né? No último ano e tal, eles têm mais específicos, mas o meu não era. Então, assim, eu gostava muito da parte de materiais. Sempre gostei muito da área de materiais. E aí, só que eu senti que eu queria mais, e aí quando eu terminei eu já entrei e emendei no mestrado. Mas não foi necessariamente da inovação pela inovação em si, mas pela vontade de conhecer mais e aprender mais dos sistemas e principalmente a parte de materiais cimentícios. E foi daí que começou realmente a nascer essa curiosidade dentro da cimentação, porque é um universo próprio, assim. O material cimentício eu acho muito peculiar, porque ele é muito heterogêneo e tem muitas formas de fazer, vamos dizer assim, a pasta, né? E propriedades para estudar, é uma reação complexa de hidratação. Então, aí foi isso, assim, começou lá atrás, mas assim, ainda não tinha um formato de inovar, tinha um formato de aprender. E aí isso foi meio que ao longo dos anos, mestrado, doutorado, isso foi meio que tomando um formato mais de inovado. O que eu posso trazer de novo? Porque eu acho que primeiro a gente tem que aprender uma boa base para poder também sugerir coisas novas também. Então, foi bem nesse sentido, né, que surgiu. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, e aí já é enquanto você estava desenvolvendo sua fala, deixa eu voltar para cá. Enquanto você desenvolvia e falava que tudo começou na academia, essa vontade, o bichinho da inovação, que na verdade veio do aprender, veio do e se a gente fizer assim? E por que as coisas são assim? Esse espírito indagador. Como mulher nesse meio, como presente nesse meio de inovação, nesse meio óleo e gás, que é significativamente masculino. A gente está numa empresa na Infotec, onde a gente tem aí 35%, Ana? 35% de mulheres trabalhando nessa área. E eu não poderia deixar de perguntar para você, tá? Sobre a sua experiência e sobre um conselho que você tenha para dar, sabe? Tanto no ser ousado em falar, esse projeto é meu, eu pensei nele, eu desenvolvi ele, e eu sou capaz de falar sobre ele e botar em prática. Sim. Bom, em relação à trajetória dessa parte assim, isso é um universo, a gente sabe que é um universo, assim, comecei lá atrás, como engenheiro civil e tal, engenheiro civil também, que tem uma área bem mais masculina, assim. E aí a gente vai tendo, assim, ao longo dessa trajetória, se eu puder dar algum conselho, eu acho que a gente se coloca, a gente mesmo às vezes se coloca mais num lugar passivo às vezes, sabe? Eu acho que não, a gente tem que ter essa voz ativa, sabe? E se enxergar muito, sabe? A gente está muito, às vezes, voltada para fora, para comparação, para visualização de outras pessoas. Eu daria o conselho de prestar mais atenção na gente mesmo e ver quanto de poder que a gente tem, que a gente pode fazer mais, que a gente pode se entregar mais e dar mais ouvido para nós mesmos, sabe? Para ter essa... Porque eu acho que uma diferença muito grande é que às vezes a gente tem até todo aquele conhecimento, aquela bagagem, a gente sabe que às vezes a mulher tem uma bagagem maior, mas às vezes dependendo da empresa não recebe igual, né? Não é o caso, mas nesse caso, assim, eu acho que a gente tem que se dar mais valor, vamos dizer assim, e saber mais o nosso potencial, sabe? Se buscar mais isso, porque a gente já tem isso, só que a gente não usa todo o potencial que a gente tem, a gente não nos projeta, né? Como você falou, essa parte do usar, né? Dessa trajetória. E na área acadêmica, assim, uma coisa que eu meio que aprendi na área acadêmica, assim, que a gente também tem que fazer, é bem difícil, porque lá a gente não é tanto projetado para se ver e se projetar. Às vezes é uma coisa mais interna, uma coisa mais de pesquisa no laboratório, a gente não tem aquela coisa essa vivência de falar. Eu até hoje tenho um pouco de assim, fico meio receosa, tem que falar em público e tal. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a conquistar, a gente tem que começar a falar, porque a gente tem qualificação, a gente tem todas as habilidades, a gente tem... Então, eu acho que é isso, a gente tem que usar mesmo e trazer mais a nossa potência para o dia a dia.
Maravilhosa. Pessoal, me ajude a agradecer a presença da Ilanda com as suas palmas. E não deixe essas ideias guardadas na caixinha aí não, tá? Tudo que tiver, esse sistema, essa vontade de inovar, de colocar para fora, coloca, porque foi muito rico, enriquece não só a Infotech, enriquece o mercado como um todo e motiva. Olhar para você e ver o que você construiu, o que saiu dessa caixinha, algo totalmente técnico e difícil, e mostra que é possível, sabe? Você inspira, Ilana. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada.